Bom, pessoal, vamos começar agora o segundo painel, a segunda palestra da tarde. Eu vou chamar aqui para o palco o Almir Filho, que é da Globo.com e cofundador do Loop Infinito, para falar sobre os padrões Throttle e Debounce. Espero ter falado certo, mas aí ele me corrige se for o caso. Então, Almir, fica à vontade, o palco é seu. E aí, pessoal, beleza? Boa tarde. Bem, eu vim falar de um assunto bem específico hoje. É um assunto bem técnico também. Então, vocês vão ver alguns códigos aqui. Não durmam, por favor. Senão eu fico constrangido. São dois padrões que a gente... Padrões, assim, entre aspas, porque, na verdade, se tratam de duas gambiarras bem elegantes. Mas elas servem para a gente se proteger de algumas situações, quando a gente tem alguma interface gráfica. Eu vou explicar para vocês que situações são essas. E alguns casos que são bem importantes a gente defender a nossa aplicação. Então, trata-se também de um assunto que ajuda a gente a prever alguns tipos de problemas, tá? E tentar resolver isso com eles. Então, se eu tivesse que resumir meu portfólio, é isso aqui. Eu trabalho na Globo.com, sou desenvolvedor web lá. E mantenho também o Loop Infinito, que é um blog de web de front-end com Caio Gondim, que está aqui também. Então está aí o Twitter e o site do Loop Infinito. Também estou no Twitter sempre reclamando da vida, porque essa é a função principal do Twitter, né, que a gente reclama da vida e quando dá tempo a gente fala de outras coisas. Também não poderia deixar de citar que eu gosto de tomar um chopinho depois das conferências, porque essa é uma das melhores partes das conferências, quando a gente conhece, tem um contato maior com vocês, entendeu? Então, eu gosto muito de conhecer vocês, os desenvolvedores que seguem o blog também e tal. E toda vez que vocês encontrarem esse pequeno chopinho aqui no canto da tela, quer dizer que a gente pode... Eu não vou me aprofundar muito no assunto do slide, e a gente pode conversar isso a qualquer momento, não só depois da conferência, mas durante a conferência, eu vou estar por aqui também. Então, a gente pode conversar a qualquer momento. Beleza. Então, antes de começar a falar sobre o Throttle e o Debounce, de fato, eu vou apresentar o problema. Qual é o problema que eu quero resolver com essas duas técnicas? Bem, como eu falei para vocês, são problemas de UI, que se resumem basicamente ao controle que o usuário tem na sua aplicação. A gente não tem controle sobre eventos que são de responsabilidade do usuário. Então, em cima da nossa UI, alguns exemplos aqui. A gente tem os eventos onClick, tem um resize, um scroll e um mouse move. Todos esses eventos aí, eles são controlados pelo usuário. Ele que toma a decisão de realizar ou não esses eventos. Então, já daí a gente começa a pensar, cara, se eu não tenho controle sobre essas coisas, é bom me proteger de algumas situações adversas que esses eventos podem causar para a gente. Então, vou falar rapidamente de cada uma delas. A primeira delas é um clique. Um exemplo bem simples e bem ilustrativo do problema do onClick. Digamos, eu tenho um botão que realiza alguma ação Ajax no meu site. Então, beleza. Só que o cara vai lá e submete um formulário, faz uma compra, faz alguma coisa. Eu não posso deixar esse botão ali sempre disponível para o cara clicar várias vezes. Sempre vai aparecer aquele tipo de usuário que é maluco e vai sair clicando em tudo e você não tem como prever esse tipo de coisa. Além de... Não só usuários sem noções, né, sem noção, mas usuários mal intencionados também, né, a gente encontra isso. Então, outra coisa muito comum são pessoas que não são novas no mundo da web, vêm do mundo desktop, onde tudo é 2 cliques. Então, vai clicar no botão, pensa que tem que clicar 2 vezes, e aí dispara 2 ações que você não estava prevendo. E, sei lá, de alguma maneira isso pode quebrar a sua aplicação, ou até pode deixar, inclusive, é legal proteger isso do server-side também, né? Não só no front-end. O resize também é um caso interessante, porque ele pode ser bem pesado. Claro que nenhum usuário vai ficar lá, né, fazendo resize. Isso é um exemplo só para ilustrar o problema. Então, digamos que o cara moveu ali a telinha 100 pixels. Dependendo da velocidade que ele moveu,
a janela, ele vai disparar 100 vezes isso aí, 100 vezes ou menos, ou perto de 100 vezes. Então, para cada pixel ali que ele movimenta, ele vai tentar disparar o máximo possível desse evento. Então, sei lá, se eu tenho se eu estou fazendo alguma coisa na minha interface que eu não consigo fazer para o CSS, para que ela mude, e essa interface é responsiva, eu quero mudar alguma coisa de acordo com o meu tamanho de tela, e, sei lá, eu estou executando alguma coisa em JavaScript, sei lá, digamos que eu não consegui fazer algo em CSS, que ainda ocorre, né? A gente tem esse problema. Então, eu vou executar esse script aí, sei lá, uma porrada de vezes, 100 vezes, sei lá. Então, é um problema. O caso do unscrew é uma coisa mais real, mais pé no chão, que a gente vê por aí, porque tem o tal do parallax também, que virou modinha aí, todo mundo usa, e às vezes é uma coisa bem pesada. Então, mesma coisa aqui. O cara vai scrollar sua página, 100 pixels, vai scrollar, sei lá, X pixels, e ele vai tentar disparar isso aí várias vezes de novo. Então, é um problema bem sério. Se você tem um parallax com fotos pesadas, muito elemento para calcular a posição, movimentar todo mundo no DOM, está tocando no DOM e tal, esse tipo de coisa, não está usando, sei lá, transition, sei lá. Então, o parallax pode ficar bem pesado. Então, isso é uma técnica que também já ajuda nesse caso do unscrew. Outro caso interessante também é o mouse move. Pode ser bem utilizado para jogos, né? A gente pode ter jogo que se baseia, que a gente tem a lógica do jogo baseada no movimento do mouse, por exemplo, bem comum. Então, é legal controlar isso. E no caso do mouse move é pior ainda, porque como a gente tem duas dimensões, e a gente move um mouse na diagonal, por exemplo, ele vai somar o delta, né, no caso é o deslocamento do mouse nas duas dimensões, e vai tentar disparar todas. Então, é o pior caso possível ainda, no caso do mouse move. Bem, eu vou falar agora de um outro problema que serve para ilustrar bastante como é que a gente pode corrigir esses erros aí. Quem aqui já trabalhou com Canvas? Canvas, tag Canvas e tal, já desenhou algumas coisinhas lá. Então, quando eu comecei a trabalhar com Canvas, eu fiquei meio decepcionado, porque eu fiquei sabendo que a gente desenha uma coisa e se a gente quer atualizar o estado do Canvas, a gente tem que apagar tudo de novo e desenhar de novo. Então, é uma coisa bem pesada. A gente tem que, digamos assim, a gente tem um jogo que tem muito elemento na tela e eu tenho que calcular, sempre recalcular frame a frame, um monte de coisa, e depois desenhar isso no Canvas. Então, é uma ação bem pesada, recalcular tudo e desenhar tudo frame a frame. Tá, o que eu acabei de falar. Como é que a galera fazia isso? Qual a maneira errada de fazer isso, primeiramente? Digamos que eu tenho aqui um objeto stage, e o update dele, aqui eu tenho coisas realmente pesadas aqui. Eu estou fazendo um monte de cálculo. Então, quando eu vou fazer o update da minha tela, do meu jogo, ele vai executar esse método pesado aí. E, cara, o cara botar um while aqui, enquanto o jogo está rolando, atualiza, você acabou de ferrar o seu jogo, cara. Tipo, o jogo anda um passo, atualiza, anda um passo, atualiza. Botou esse while aí, vai travar tudo, saca? A sua thread ela vai ficar ocupada sempre e vai ficar bloqueada. Então, o que a galera geralmente fazia também com set timeout, mas set timeout é uma coisa bem imprevisível. Então, não é confiável usar o set timeout para essas coisas. Então, uma maneira bem melhor de fazer, que foi esse carinha aqui que surgiu, que é o Request Animation Frame. O que é que esse cara dá para a gente? Ele dá a taxa de atualização do nosso monitor. Então, a gente sabe que a gente tem uma taxa de atualização ótima de 60 Hz, por exemplo. Então, não tem por que eu executar uma determinada ação mais do que 60 vezes por segundo. Naquele while lá, e provavelmente ele vai executar 100, 1000 vezes por segundo, aquilo ali. Então, mas, na verdade, a gente não precisa. A gente precisa executar 60 vezes para ter aí uma fluidez ótima de apresentação do nosso Canvas. Ou seja, as coisas não vão travar, vão ficar bem fluidas e bem legais de se ver. Então, o Request Animation Frame, ele te dá isso, né? Eu acho que algum de vocês conhecem esse cara aqui.
Então, é bom também citar que qualquer coisa que a gente faz e que a gente quer melhorar na nossa aplicação, a gente pode medir com DevTools de todos os browsers hoje tem isso, inclusive o IE a partir do 11. Então, a gente tem como saber qual o custo de rendering e de painting. Tem browser que usa rendering e layout, mas são as mesmas coisas. Então, cara, testa, muda uma coisa, vai lá, olha de novo e ele te indica que quantos frames por segundo aquela sua determinada ação está sendo executada. Então, pô, isso aqui é um feedback muito bom que a gente tem hoje em dia, tem acesso e antigamente não tinha, né? Então, é uma ferramenta muito boa de usar para isso. Então, voltando à questão, para usar o Canvas, eu tenho o Request Animation Frame, né, para desenhar no Canvas. Então, é uma maneira de controlar a taxa de atualização do Canvas, de desenho e tudo mais. Mas como é que eu faço para controlar os outros eventos? Né, aqueles on-click e tal, aquele que eu mostrei para vocês. Eu quero controlar esses caras também. Daí que entram o throttle e o debounce. Cada um caso, são duas técnicas diferentes para casos diferentes. E eu vou começar a falar agora do throttle. O throttle, ele é um cara interessante, simples também. São duas técnicas bem simples, né? Mas, basicamente, eu achei bem interessante. Ele é um termo que veio da engenharia mecânica, né, engenharia de motores, na verdade. Então, ele é um dispositivo que serve para controlar o fluxo de combustível que entra no motor de um carro, por exemplo. Eu não posso simplesmente ligar o motor do carro e jogar todo o combustível possível lá dentro, senão vai explodir tudo, vai queimar o meu combustível inteiro. O que é que eu quero? Eu quero jogar pequenas quantidades de combustível. Então, joga um pouquinho, queima, joga um pouquinho, queima. Quem faz esse controle de fluxo é o throttle. Ele se parece com isso aqui. É uma pecinha bem pequenininha, tá? Dependendo do motor, claro. Vocês podem ver que tem umas tampinhas aqui, então o fluxo de combustível passa por aqui. Então, ele vai liberando. Da mesma maneira, ele faz isso com o nosso código. Ele pode mandar, executa, em vez de mandar executar tudo num loop muito maluco. Então, ele controla a execução de código. Então, basicamente, o throttle é uma válvula. É uma válvula que a gente vai botar lá no nosso código e aí a gente vai poder ajustar essa válvula para dizer quantas vezes que a gente quer que nosso código seja executado. Alguns casos comuns para usar throttling. Daqueles que eu mostrei para vocês, resizing, scrolling e o mouse moving. Eu quero executar vários eventos dentro de um determinado espaço de tempo. E eu quero controlar a frequência desses eventos, de execução desses eventos. Então, sei lá, vamos dar um exemplo aqui no scroll. O cara dá um scroll aqui de, sei lá, 0,1 segundo e o on-scroll ele vai ser disparado várias vezes, certo? Enquanto o cara está dando um scroll. Vai sair disparando todo mundo aqui. E aí ele vai executar um parallax da vida, não sei. Aí lá no parallax eu tenho coisas pesadas e tudo mais, aquilo que eu falei para vocês. Então, essa é a maneira intuitiva de fazer as coisas. E, dependendo do caso, não é a melhor. O que é que a gente vai fazer com o throttle? Ao invés de mandar todo mundo executar o parallax de uma vez, a gente vai mandar direcionar essa execução desse evento, do código desse evento, para o throttle, e aí o throttle que vai decidir quem é que vai ser executado e que vai chamar o parallax. Então, eu posso ajustar esse throttle da maneira que eu quiser. Nesse exemplo aqui, ele está executando um e está cancelando um, executando um e cancelando um. Então, eu só estou executando a metade dos eventos. Então, a metade da carga de processamento eu já economizei. Então, o meu parallax só vai ser executado essas vezes aqui, e as outras que não precisavam, que eram puro desperdício de processamento, não foram executadas. E eu posso ajustar, né, isso de acordo com as minhas necessidades. Então, essa é a maneira correta, né? A gente tem aqui a função parallax aqui, bem pesada. E aí a gente adiciona um evento aqui, um handler para o
para o screw, para o evento onScrew. E aqui a gente chama parallax, vamos dizer. Então, essa aqui é a maneira intuitiva de fazer as coisas. Usando o control, olha só, existem várias maneiras de implementar throttle e debounce. Eu coloquei aqui uma maneira bem didática, que inclusive foi o Caio que escreveu um post sobre isso. Foi a maneira mais didática que eu achei para resolver isso. Se vocês forem implementar, provavelmente não vão implementar dessa maneira, é só porque eu achei mais didático para explicar mesmo. Aqui, em vez de passar o handler para o meu listener, eu estou passando uma função que vai retornar um parallax throttled. Eu vou explicar isso para vocês aqui. Tá aqui esse cara, o throttle parallax. Tá dando para ver legal aí o código? Mais ou menos? Acho que ficou o contraste muito alto. Ali é um 500, tá? Ali em cima, no time window 500. Vou explicar para vocês. O que é que essa função faz? Primeiramente, ela seta um contexto. Eu necessito dessa função apenas para não sujar o contexto global. Eu poderia muito bem deixar essas variáveis globais ou em outro lugar e usar elas dentro do meu handler. Mas, para não sujar o contexto global, por isso que eu tenho essa função para servir de wrapper, né, de empacotador para isso. Então, o que acontece? Ele seta esse contexto, que são variáveis que vão servir para a gente controlar o throttling. Então, aqui eu seto o meu time window, que ali está 500. O que é que eu quero dizer com isso? Olha, só executa uma vez a cada 500 milissegundos. É isso que eu estou falando. Se chegar um outro cara, não executa mais de uma vez a cada 500 milissegundos. É isso que eu estou regulando a minha válvula aqui. Aqui eu estou setando a função parallax dentro desse contexto, mas poderia muito bem ser aquela função de fora e eu estar referenciando essa função aqui dentro ou passar ela como parâmetro, que seria o mais indicado, mas aqui só para ficar mais visual mesmo. É a mesma função parallax lá. E esse cara aqui é o que interessa. Assim, essa função vai retornar isso aqui. Esse cara aqui é o nosso handler. É esse cara que vai parar lá no Edge Event Listener. Então, toda vez que o nosso evento for ser chamado, o screw for chamado, ele vai executar essa função aqui. E aí essa função, baseada nos controles de tempo que eu tenho ali, que eu setei anterior, e ele vai atualizando, por exemplo, a variável de agora, ele quer verificar quanto tempo passou desde a última execução para poder saber se vai executar de novo ou não. Então, aqui eu só faço o parallax apply ali com os argumentos que eu recebi, e quem vai decidir o fluxo da coisa toda é esse if, né? Então, é meio chato de entender isso aqui, a gente pode conversar mais tarde, mas eu fiz uma versão mais visual para vocês. Então, tá, esse exemplo aqui. Rolou um evento, tá? No throttle. De cara, o primeiro evento vai ser executado. Então, pum, vai ser executado. Depois disso, ele vai setar aquele time window. Tá? Então, temos um exemplo aqui de 100 milissegundos. Olha, executei esse evento e eu tenho um time window de 100 milissegundos. Ok. Aí surge outro evento. Só que esse evento, antes do meu time window acabar, esse evento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ignorar esse evento. Ele não vai executar esse código. Ele não vai entrar naquele if lá que eu mostrei para vocês. Aí surgiu outra... Aí, beleza, sem execução. Próximo evento que surgir, aí ele faz a mesma coisa. Ele vai fazer essa verificação, né? Pô, está fora dos 100 milissegundos. Já faz mais de 100 milissegundos. Então, executa esse cara. Aí ele vai executar. E assim a vida segue, cara. E ele vai fazer isso, vão surgir outros eventos, e aí ele vai controlar dessa maneira. Então, vocês podem perceber aqui, sei lá, tem 6 chamadas, eu só executei 3 vezes esse trecho de código. Então, é assim que o throttle funciona. É uma coisa bem simples e fácil de implementar. Tá, o outro cara, que é o debounce, ele já serve para outros casos. As origens do debounce também eu achei bem interessante isso, quando eu fui pesquisar. O debounce, cara, parece meio ridículo isso, mas é uma técnica que surgiu originalmente para saber se um botão foi apertado apenas uma vez.
Mas por que isso? Pô, é uma coisa lógica, não apertei o botão uma vez, só foi uma vez, não foi mais de uma vez. Beleza, mas no mundo da eletrônica, no mundo analógico, as coisas não são tão bonitas assim, né? Então, isso aqui é o cara apertando um botão, ele ligando uma coisa e desligando uma coisa. A voltagem, sei lá, do que quer que ele esteja ligando, esse botão, ela vai oscilar para caramba, até ela estabilizar para a voltagem final, e aí beleza, meu dispositivo está ligado. Depois eu aperto desligar, ele vai oscilar para caramba, e no final vai voltar para o estado inicial, que é o desligado. Então isso é o que acontece, eu apertei uma vez o botão, desliguei e liguei. Então, eles precisavam de uma técnica para poder tratar isso. Imagina eu ligar um dispositivo e internamente ele disparar essa oscilação, possa até queimar. Eu acho que, inclusive, esse é o sentido. Eu vou ligar uma lâmpada, ele vai ligar e desligar várias vezes, e vai queimar a lâmpada se fizer isso. Então, eu quero que se dispare uma vez só. E o debounce serve para isso. Ele vai falar, não, olha, foi executado uma vez só, não foi 30 vezes, tá? Foi uma vez. Então, o que é que o debounce faz? Ele cancela todos os eventos anteriores e executa apenas o último, dependendo de um time window aí também que a gente vai especificar. Alguns casos comuns na web, para alguns casos de UI, clique, né, como eu falei para vocês no início, e keep pressing, no caso, digitação. O que é que acontece também aqui no debounce? Vamos dar um exemplo aqui de autocomplete. Você tem um campo lá e que você quer fazer um autocomplete nele. E esse autocomplete realiza, digamos, uma requisição AJAX. Então, pô, eu digitei uma palavra de 4 letras. Então, geralmente, o usuário vai digitar de uma vez, né? Tipo, 1, 2, 3, 4. São essas teclas pressionadas, elas são pressionadas num espaço de tempo muito curto. Então, não tem necessidade de eu executar esse autocomplete 4 vezes. Ó, digitou aqui, parou de digitar. Aí, beleza, chama autocomplete. E é assim que deve funcionar, né? E não eu fazer uma requisição para toda tecla que o cara for apertar. Então, o que é que o debounce faz? A lógica é bem parecida com a do throttle. Ele vai controlar o fluxo, né? A gente vai direcionar todo o fluxo de execução para ele, e ele vai dizer qual é o evento desses aí que vai disparar o autocomplete ou não. Então, o que acontece? Eu só quero que ele, nesse exemplo aqui, que ele dispare essas 2 vezes. Eu digitei 2 palavras, né? A gente pode ver dessa maneira. No primeiro caso, aí, ele ignorou as 3 teclas primeiras, e no outro caso, ele ignorou 4. Então, economizei um monte de requisição. A maneira mais intuitiva também de fazer, claro, não poderia deixar de falar, adicionei um evento para o keyup, um keyup. Então, toda vez que o cara apertar, pressionar uma tecla, ele vai chamar o autocomplete, né, que é a maneira incorreta de se fazer. Com o debounce, também deixei bem parecido com o exemplo anterior do throttle. Então, aqui tem uma função que vai retornar um autocomplete debounced para a gente. O debounce ele é tão simples quanto o throttle, a lógica dele. Então, ali em cima a gente tem um time window, sei lá, até 100 milissegundos ali, um exemplo. E a gente vai trabalhar com o set timeout, para poder cancelar algumas requisições. Como é que a gente vai fazer isso? Ele vai setar, primeiramente, são as variáveis de controle, que são as variáveis que ele vai usar posteriormente para saber se um evento deve ser executado ou não. Aqui tem a função que eu estou setando aqui dentro, também poderia estar fora, da mesma maneira que o parallax lá. E aqui eu tenho um controle mais específico. Então, o que acontece? Quando eu executar o debounce pela primeira vez, ele vai setar um timeout. Pum. Ele não vai mandar executar o meu código de primeira. Ele vai falar, olha, executa esse código daqui a 100 milissegundos. Se antes dos 100 milissegundos surgir o mesmo evento, aí o que ele faz? Ele dá um clear timeout
ou seja, ele limpa aquele evento lá, ó, ele esquece, não executa mais, executa daqui a 100 milissegundos. Então, ele fica postergando até a última execução do evento. Então, vamos visualizar isso de maneira mais fácil. Então, surgiu o evento, ele não vai executar esse evento ainda. Então, ele vai setar o timeout. Olha, daqui a 100 milissegundos, executa esse evento. Aí surgiu um outro evento no meio, antes de os 100 milissegundos acabar. Até aí, meu evento não foi executado ainda, beleza? Então, o que acontece? Surgiu um cara ali. Aí, o que ele faz? Opa, surgiu outro cara. Cancela esse timeout. Ele vai usar o clear timeout para isso. E aí vai setar um novo timeout para o evento atual. 100 milissegundos. E aí, mesma coisa. A gente só repetiu o processo. Surgiu outro evento. Poxa, cara, de novo, cancela. Seta o próximo timeout. Passou 100 milissegundos, não surgiu nenhum outro evento. Aí ele executa o cara. Ou seja, é aqui que eu sei que o usuário parou de digitar. Depois de 100 milissegundos, ele parou. Lembrando que esses 100 milissegundos a gente que vai ajustar conforme as nossas necessidades. Né? Então, pô, beleza. Parou. Executa esse cara agora. Pum. Beleza. Aí ele chamou o autocomplete, digamos assim. E aí o fluxo continua. O usuário continua apertando lá o botão e tal. Como eu falei aqui, o Caio escreveu um post sobre isso tem um tempo já, nem... Então, tem, caramba, exatamente um ano esse post lá no blog. Ele fala sobre esses padrões, então, se vocês quiserem saber mais detalhado também em texto e tal, pode consultar lá no Loop Finito. Aí você fala, pô, não, mas não quero implementar essas coisas, é muito complicado, eu vou encher meu código de lixo, dessa gambiarrosa aí, não sei. Bem, olha, Web Components, bem útil, tá? Deixar de mimimi. E legal, tem um plugin do jQuery, o Cowboy, que é um dos caras fodas aí do Grunt. Ele fez esse plugin do jQuery, é o jQuery Throttle Debounce. E, cara, é muito fácil de usar. Você, no seu handler, você pode setar um throttle, você chama ali $throttle, e aí você passa a sua função que você quer executar e o seu time window. Pô, muito fácil, são exatamente as duas variáveis que a gente quer controlar. É o meu trecho de código com esse tempo aqui. Então, para throttle e debounce, muito maneiro, muito fácil de usar. E, para quem gosta de underscore também, no underscore já tem isso. Né? É muito parecido com o jQuery, só troca a ordem dos parâmetros. Então, não tem mais desculpa, né, gente? Tipo, passar a usar essas coisas pode ser bastante útil. Eu já vi muitos sites por aí, a gente, sei lá, o cara faz um site de uma conferência e tem lá um parallax, muito bonito e tal, mas na minha máquina fica travando pra caramba. Eu já faz um pull request lá, cara, manda um parallax e tal. Esses são dois assuntos que, inclusive, eu já ouvi por aí, de gente fazendo entrevista em empresas de fora, tá? E eles perguntam, eles te dão uma situação tal, como é que eu vou resolver isso? Então, pô, é importante saber esse tipo de coisa. Né? Isso aí já vi, mais de uma pessoa já me falou que caiu em entrevistas de empresas de fora também. Bom, essa aqui é a mensagem que eu queria deixar para vocês, tá? Valeu. Alguém tem alguma dúvida? Legal, obrigado, Almir. Agora a gente tem um tempo para perguntas, só levantar a mão, a gente vai chegando no microfone. Já vi que tem um lá atrás. Do Throttle, a primeira coisa, muito massa, achei muito legal isso, esse conceito. E do Throttle você falou daquele esquema do window time, né? Dentro daquele window time eu não executo de novo, eu espero limpar esse window time para executar de novo a ação. Esse window time, ele varia de acordo com o hardware que está rolando, o device que está rolando essa aplicação. Num celular, por exemplo, com baixa memória, eu preciso de um window time maior do que num computador Core i7, sei lá, com muita memória, esse tipo de coisa.
Então, o window time, você vai você define baseado na sua experiência, ou tem um método, alguma coisa, um cálculo para se fazer para definir esse window time? É boa pergunta, cara. Vai depender do seu objetivo final, né? Se você quer deixar digamos, um scroll, ele está travando esse scroll, não está bonito a parada. Então você quer deixar ele mais fluido, né? Digamos assim, quer deixar o scroll fluido. Então o interessante é que você execute esse trecho de código no máximo 60 vezes por segundo, porque seria a taxa de atualização do monitor 60 Hz. E 60 vezes por segundo dá 16,66666 milissegundos. Então, esse seria o time window que você ia utilizar nesse exemplo. Então, vai depender muito do que você quer, saca? Tipo, no exemplo, quando você quer melhorar o desempenho de alguma coisa visual, então, esse aí é o time window normal, 16 milissegundos. Então, você pode aumentar um pouco, sei lá, bota 20 milissegundos, é meio que imperceptível, saca? Então, realmente depende muito do objetivo final. Valeu. Mais alguém? Beleza, valeu, galera. Show.